Cerveja feita em casa. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Feita em Casa. O meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai começar uma série nova. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Esse episódio é um oferecimento de Mais Retorno. Você já sabe que para garantir que todos os meses tenham novas cervejas para apreciar, precisa da ajuda de um bolso cheio. Por isso é muito importante que o seu dinheiro trabalhe para você e não o contrário. E é justamente nisso que o livro Investidor Especialista, uma produção inédita do Mais Retorno, vai te ajudar. Adquira agora o seu livro gratuitamente no site maisretorno.com/blog/cervejaxac e descubra como o seu dinheiro pode render muito mais cervejas todos os meses. Link na postagem. Okay. No episódio de hoje a gente vai começar uma série nova. Sim, já falamos dos insumos cervejeiros, já falamos dos processos de fabricação de cerveja e agora a gente vai entrar na parte de estilos. E é muito interessante porque na parte de estilos a gente poderia utilizar várias ferramentas aí para determinar qual que é o nosso estilo base, né? Qual que é o estilo base da nossa cerveja, da nossa receita e com isso construir, né, a nossa cerveja ideal. O interessante é que alguns guias, né, alguns estilos, algumas classificações, elas são mais famosas, mais conhecidas e mais utilizadas do que outras. E hoje a gente pode falar que 3 delas são mais relevantes para o mercado. A primeira, que é a que a gente vai usar aqui, é o BJCP, né, o Beer Judge Certification Program, e a gente vai utilizar aqui por uma série de razões que eu vou explicar para vocês. A segunda é o guia do Brewers Association, e a terceira é o Hate Beer, tá? O Brewers Association e Hate Beer, eles são muito bons para quem utiliza essa ferramenta para avaliar a cerveja do ponto de vista sensorial. Agora, do ponto de vista de fabricação, eles não são tão detalhistas, eles não trazem tantas informações quanto o BJCP. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai construir uma receita nova, a gente utiliza como base o BJCP e não algum outro guia. Mas não que a gente não possa utilizar os outros guias, tá bom? Até porque, se a gente for parar para pensar, os guias eles são muito semelhantes, né? Eles são muito parecidos em vários aspectos, tem vários estilos que se permeiam, que se misturam aí entre os guias, né? Mas, até pela quantidade de estilos, pela estrutura que cada guia adotou e pelo agrupamento que foi feito, não tem nem a mesma quantidade de estilos em cada um dos guias e também não tem exatamente as mesmas descrições. Então muitas vezes o que a gente fazia na cervejaria, né, por exemplo, quando a gente montou a receita da Dragão, a gente pegou a descrição que tinha de Belgian Pale Ale no BJCP e a descrição de Belgian Pale Ale do BA, né, do Brewers Association. E a partir dessa estrutura, né, da junção das duas, a gente construiu a nossa receita, a receita que a gente utilizou para fazer a cerveja Dragão Peregrino Ale. E eu imagino que muitos sejam assim, mas para a gente poder estudar, para a gente poder conversar, para a gente poder discutir, eu vou utilizar o guia que tem mais informações, que é o BJCP. Tá? Então não se preocupe com a questão do texto que eu estou trazendo aqui, porque muito dele é uma tradução do que está no BJCP mesmo, com alguma adaptação para a gente poder utilizar aqui na fabricação de cerveja, né? Mas a base da construção desses episódios que a gente vai ver a partir de agora é justamente uma tradução, aí, uma releitura do que está escrito no BJCP, adaptado tanto para o formato audiofônico quanto para quem utiliza para a fabricação de cerveja, tá certo?
Vamos começar então explicando o que é o BJCP, né? O BJCP ele foi fundado em 85 e na verdade ele foi construído como uma joint venture entre a American Homebrewers Association, ou AHA, e The Home Wine and Beer Trade Association, HWBTA, tá? Essas duas associações, elas fizeram essa joint venture, né, essa estrutura aí de empresa, para poder construir então um novo órgão, que seria justamente o BJCP, que no começo tinha outro nome, era Beer Judge Certification Committee. Por quê? Porque você tinha 2 membros que eram do AHA e 2 membros do HWBTA, para poder criar então esse comitê que controlava de maneira geral então essa certificação de juízes em cerveja. Ficou um pouquinho confuso, mas a ideia era mais ou menos essa. E aí então cada associação tinha 2 membros nesse comitê e aí eles apontavam diretores independentes para poder construir aí a parte de exames, a parte de certificação, a parte de estilos e tudo mais. 85, tá, galera? Em 95, aí que interessante, né? Porque conforme o BJCP foi crescendo, eles sentiram a necessidade de ter uma representação dentro do comitê. Então, em 95, o BJCP ele tentou nomear 3 membros para compor também esse comitê, o BJCC, né? Para poder ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de autonomia para poder se gerir. Só que isso entrou um pouco em conflito com os interesses da Associação de Homebrewers, que queria, na verdade, desenvolver um programa próprio para certificação de juízes, né? Então, na verdade, assim, em 95, tanto o AHA quanto o HWBTA se afastaram do comitê e então o BJCP ficou completamente independente. Levaram alguns meses aí até eles conseguirem todas as certificações, todas as independências necessárias, né? Poderem utilizar o nome, a trademark, enfim, uma série de questões importantes aí para o desenvolvimento do programa como um todo, né? Da empresa como um todo. E aí, mais ou menos de 95 para 96 é que você começa a ter a atuação do BJCP completamente independente. E é interessante que apesar do AHA ter se separado aí em 95, ele continuou conversando muito com o BJCP, né? Não mais como patrono, né, do BJCP, mas agora mais como parceiro mesmo. E tanto que em meados de 2000, o AHA adotou o próprio BJCP como juiz, como órgão de avaliações das cervejas que participavam das competições do próprio AHA, tá? Do American Homebrew Association. Foi também em 95 que um primeiro guia de estilos ele foi lançado na comunidade do BJCP para entrar em debate. Ele bebia muito das fontes aí do pessoal de 92, né, que tinha lançado um guia. Vários guias, na verdade, foram lançados ao longo do tempo, né? Esperando a contribuição aí de outros membros, avaliação e tudo mais. Bebia muito da fonte desse guia de 92, que foi desenvolvido originalmente pelo Chuck Cox, né? Esse de 95, que pegava muito dessa fonte, era do Tim Dawson. Mas nenhum desses estilos, desses guias ainda era oficial. Todos eles foram lançados como esboço, né? Até para poder ter uma certa discussão em cima daquilo, né? Uma certa atualização e tudo mais. E foi só mesmo em 97 que o guia teve um lançamento oficial, aí, um guia de estilos realmente compilado oficial do próprio BJCP, que era para ser utilizado tanto em competições quanto em desenvolvimento de receitas, em avaliações e tudo mais, né? E era importante porque, assim, muito se discutia, mesmo ainda na época que o BJCP era liderado pelo comitê das duas associações, muito se discutia como é que os juízes poderiam avaliar essas cervejas, sendo que não tinha nenhum guia mestre, nenhuma linha mestra que dissesse como é que cada cerveja deveria se comportar. E por conta disso, né, eles sentiam muita necessidade desse guia, por isso que gerou todos esses esboços, mas em 97 eles realmente conseguiram lançar algo que fosse oficial, que fosse aceito pela maioria dos membros, né? Em 99 eles lançaram uma segunda versão, eles foram lançando vários guias ao longo do tempo, até que em 2004 eles lançaram um guia que era expandido e revisado,
tá? E em 2006 eles reformularam o seu exame, né? O exame de certificação dos juízes. Depois, em 2008, veio o guia que ficou mais famoso, que é o que o pessoal mais acostumou a ver aí, né? Se você pegar os nossos podcasts mais antigos, tanto do Cerveja Feita em Casa, quanto do Cerveja Pod, você vê que a gente utilizava muito o guia de 2008 como linha mestra aí para avaliar as cervejas, que era o mais utilizado no mercado. Só que qual é o problema? Esse guia de 2008 ele estava muito desatualizado. Vários estilos tinham surgido no meio do caminho, vários estilos tiveram suas releituras feitas por outras escolas, houve muita evolução na cerveja entre 2008 e 2015. Então, o guia de 2008 ele estava deixando de ser utilizado em competições por conta dessa inflexibilidade de estilos, né? O pessoal estava puxando mais ou para o BA, né, que tem lançamentos aí praticamente anuais dos seus guias de estilo, né, ou para o Hate Beer. Então, o BJCP viu a necessidade de atualizar bastante o seu guia e com isso lançou um guia em 2015, que é o guia que a gente utiliza hoje, tá? É o guia oficial lançado em 2000. Na verdade, ele lançou em 2016, né? Mas eu cheguei a pegar, inclusive, alguns esboços que estavam disponíveis no site do BJCP ainda em 2014. E a base é mais ou menos a mesma, né? Do que foi lançado oficialmente. Muda uma coisa ou outra só, nada muito alarmante. Só que o lançamento desse guia ele foi muito controverso, porque muitos dos sommeliers da época, muitos dos desenvolvedores de receita, dos mestres cervejeiros, dos cervejeiros caseiros, eles não conseguiam utilizar o guia, porque eles estavam muito acostumados ainda com o guia de 2008. E o guia de 2015 ele mudou muito a formatação dele, né? O agrupamento de estilos mudou completamente, a entrada dos estilos novos deu uma cara totalmente diferente para o guia, né? Então o pessoal se perdeu muito nessa transição. Mas hoje o pessoal já está mais acostumado, já é muito mais comum você ver o pessoal classificando aí pelo guia de 2015 do que pelo guia de 2008, tá? E é interessante que assim, o guia ele é móvel, né? Ele está em construção. Então assim, existem estilos que já estão como provisórios, desde 2015, né, eles entram num grupo de estilos provisórios, aguardando a próxima revisão para serem aceitos oficialmente dentro do guia de estilos, né? Um desses estilos que está como provisório é justamente o Catarina Sour, que a gente já conhece, né? O primeiro estilo é totalmente brasileiro, e aí temos muitas controvérsias, né? Mas o primeiro estilo brasileiro, o primeiro estilo de uma escola cervejeira brasileira que é aceito no guia do BJCP. O Catarina Sour ele ainda não tem definição de família, para vocês terem ideia. Ele ainda está sendo avaliado como um todo, que esse ingresso do Catarina Sour é muito recente, né? Desse ano mesmo, do primeiro semestre de 2018. E então ele ainda está navegando aí por águas desconhecidas. Mas só dele estar listado aqui no próprio site do BJCP como um estilo provisório, já é uma vitória, porque na próxima revisão a chance é muito grande dele entrar como um estilo de verdade. Não vamos entrar hoje no mérito, na discussão de como é que funciona, como é que foi desenvolvida a receita da Catarina Sour, tá? Porque ela é realmente muito controversa, se é só uma Berliner Weiss que foram acrescentados ingredientes brasileiros para dar uma cara diferente, né? Ou se realmente é uma coisa completamente nova, mas enfim. O brasileiro tem muito disso, né? Tem muito dessa flexibilidade de trabalhar com estilos que vêm de fora, né? Com uma cara brasileira, com uma releitura brasileira. Então não está errado a gente falar que é um estilo novo, mas não é exatamente um desenvolvimento 100% nacional, né? A escola americana também se construiu muito assim, né? Eles pegavam estilos clássicos das escolas mais tradicionais e adicionavam lúpulo americano, extremavam alguma característica, fosse o álcool, fosse o malte, fosse o lúpulo, fosse o sour, fosse o que fosse, extremavam de alguma maneira e lançavam como um estilo americano, né? O marketing ganha bastante aí, e com a Catarina Sour foi mais ou menos a mesma coisa. Eles pegaram uma base de Berliner Weiss e fizeram uma releitura dessa Berliner Weiss, utilizando vários ingredientes brasileiros para poder trazer esse estilo como um estilo realmente nacional. Não acho que está errado, mas gera muita discussão. Se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão ver que a discussão é realmente muito grande, mas, de uma maneira geral,
estamos felizes porque finalmente estamos aí com um estilo dentro do guia do BJCP, o que é muito importante. Beleza? Antes da gente entrar mesmo na discussão da primeira família, a gente precisa normalizar alguns termos que são utilizados pelo BJCP. Ele traz uma lista bastante grande, vou deixar o link lá na postagem, mas só para vocês terem algumas ideias, tá? Ele comenta aqui que um dos principais problemas que os juízes têm, até pela presença do BJCP hoje ser mundial, né, são os termos locais que cada cervejaria usa, que cada região utiliza mesmo, né? Por exemplo, na Alemanha, eles não chamam de lager exatamente a cerveja que teve fermentação de fundo de tanque, né? A baixa fermentação. Eles chamam de lager a cerveja que foi armazenada. Porque lager em alemão é justamente isso, é armazenar a cerveja. Você preservar ela por mais tempo, deixar uma maturação maior. Então você tem cervejas de levedura ale, que são chamadas de lager na Alemanha, porque elas ficam armazenadas por mais tempo, né? Então, toda essa questão aí de termos mundiais, regionais e específicos de cada cervejaria, de cada cerveja e tudo mais, eles não podem entrar no guia, porque dificultam muito a avaliação para os outros juízes de outras regiões. Então, eles criaram uma nomenclatura, uma denominação bastante generalista para poder englobar várias culturas, várias cervejas, várias regiões do mundo, sendo que fique muito claro para quem está avaliando quais são os atributos que aquela cerveja precisa trazer, tá? Então, por conta disso, eles trazem algumas observações aqui muito importantes, e essa aqui eu acho importante comentar com vocês, que é a questão dos atributos comuns para todos os estilos de cerveja, tá? Eles mencionam várias vezes ao longo da postagem deles, aqui várias vezes ao longo do texto, a menos que determinadas características estejam citadas no texto, elas ou são comuns a todas as cervejas ou não devem aparecer em nenhuma cerveja, tá? Alguns exemplos que ele traz aqui, por exemplo, diacetil. Então ele coloca aqui assim, ó: não assuma que uma característica como diacetil, que não é mencionada em um estilo, ela pode ser de alguma maneira aceitável. O diacetil é um dos termos que eles utilizam aqui, o DMS é outro, que só podem aparecer no estilo se forem mencionados. Caso contrário, não podem aparecer. Outras coisas aqui interessantes, ó. Todos os estilos de cerveja, eles são interpretados como sendo de fermentação limpa, né? Uma fermentação sem variações, né? Sem contaminantes, sem nenhuma interferência, e livre de falhas técnicas. E quando ele fala em falhas técnicas, ele está incluindo acetaldeído, a distringência, ó, que interessante. Então a distringência só é importante nos estilos onde ela é citada, caso contrário não é para ter a distringência. Clorofenóis, diacetil, DMS, álcools superiores e fenóis. Olha só que legal. E todos os estilos de cerveja que eles também são interpretados, eles também são vistos como sendo livres de falhas de manuseio e embalagem. Isso inclui oxidação, light struck, olha só, a assinatura da Heineken está aqui, né? É uma falha realmente de embalagem, né? Por conta da garrafa verde. Então, oxidação, light struck, sour e musgo, né? Características de limo, de musgo, de alguma coisa assim. Então, todas essas falhas, elas são consideradas falhas enquanto elas não são citadas no estilo. Incluindo, olha só que interessante, então você vê aí, a distringência pode ser considerada uma falha, ela só é permitida quando ela é citada no estilo. DMS, diacetil, fenóis e características sour também. Isso é muito interessante da gente pensar, porque às vezes a gente pensa assim, não, porque isso aqui teve um pouquinho, né, ela ficou um pouquinho sour, tudo mais e tal, mas espera lá, foi sua intenção? O seu estilo pede que seja uma sour? Se não pede, se não está listado, se foi um erro, aparece como falha e deve ser avaliado como falha, tá? Quando a gente fala de sensação na boca, isso também é muito interessante, né? Todas as cervejas, elas presumidamente são livres de adstringência e não podem ser cremosas ou ter qualquer outra sensação de palato
que não seja aquela descrita pelo estilo. Ou seja, eu tô aqui com uma cerveja, uma Light American Lager cremosa. É um erro. Se não está escrito lá que é para ser cremosa, no caso que a gente vai ver hoje, a Light American Lager ela tem que ser crocante. Se ela está cremosa, é uma falha da sua cerveja e você pode perder pontos com isso, tá? Cervejas com graduação alcoólica abaixo de 6% não podem ter nenhuma característica de sabor ou de sensação na boca que seja de aquecimento por conta do álcool, a menos que seja listado no estilo. Cervejas acima de 6% de álcool, elas podem ter um álcool presente, mas ele não pode ser nem com características de solvente, nem queimar nada, né, queimar a garganta, língua, bochecha ou nariz. Também não pode aquecer nenhuma dessas partes, né? A sensação dela não pode ser de aquecimento, nem de queima, né? Ou mesmo de arranhar, né, a garganta, arranhar a bochecha, a língua, a menos que esteja listado. Então tem muito disso nessa questão do BJCP, que se não está listado não é para ter, tá? E algumas características ele lista inclusive para não ter, né? Então ele fala assim, que nem a gente vai ver também hoje nas cervejas de trigo americana, não é para ter banana, não é para ter cravo. Então ele coloca lá muito claro que são estilos que não aceitam esse tipo de nota. De maneira geral, as lagers elas tendem a ser mais suaves, mais limpas e livres de ésteres, mas podem ter um leve sulfúrico derivado da fermentação, né? E isso não é considerado exatamente uma falha, tá? Porque faz parte mesmo da fermentação das lagers, assim como características DMS em cervejas que utilizam como malte base o malte Pilsen. O malte Pilsen ele naturalmente desenvolve mais DMS do que os outros maltes, então também não é necessariamente considerado uma falha, mas sempre que possível deixar reduzido. Quando essas coisas aparecem, elas têm que aparecer de maneira muito suave, muito sutil. A menos que seja anotado também, a menos que seja listado lá também, as lagers não podem ter frutado de ésteres e as ales tendem a ser menos suaves que as lagers, então elas também acabam tendo mais ésteres, né? A menos, é lógico, que esteja listado que não é para ter. Bom, entrando então agora no glossário de termos gerais aqui do BJCP, quando a gente fala de lúpulos, importante anotar isso aqui, tá, gente? Quando a gente fala de lúpulos, quando o BJCP traz pra gente lúpulos americanos, ele está querendo dizer que são os lúpulos utilizados pela indústria americana de cerveja, né, os lúpulos mais modernos, já da era das cervejas craft, ou seja, após a Revolução Cervejeira. Normalmente com as notas cítricas, resinosas, de frescor e coisas do tipo. Alguns lúpulos mais modernos podem ter, inclusive, características não tão usuais, como, por exemplo, frutas de caroço, né? Daí entra manga, cereja, esse tipo de coisa. As berries todas, né? Então tem mirtilo, jabuticaba, morango, tudo mais. E melão, tá? Quando ele fala de lúpulos do velho mundo, ele quer dizer que são os lúpulos tradicionalmente europeus, né? Incluindo também as variações do lúpulo Saaz, né? Mas também entram aí os lúpulos britânicos, os lúpulos belgas, os lúpulos alemães, então é bastante coisa. Normalmente os lúpulos do velho mundo, eles são descritos como florais, condimentados, herbais ou terrosos, tá? Normalmente eles têm menos intensidade do que os lúpulos do Novo Mundo. Já os lúpulos do Novo Mundo incluem os lúpulos americanos também, mas aceitam também os lúpulos que vêm da Nova Zelândia e da Austrália. E isso quer dizer então que vai entrar, além das características dos lúpulos americanos, vai entrar as questões de frutas tropicais, de novo as frutas de caroço, mas aí mais puxado pelas frutas tropicais, né? Então a manga entra bastante aqui, e uva verde, além de outras questões aromáticas interessantes. E quando ele fala de lúpulos do tipo Saaz, né, das variações do lúpulo Saaz, ele quer dizer normalmente os lúpulos que são também chamados de lúpulos nobres. Então aí entra toda a questão dos lúpulos que tem um leve floral, um leve condimentado, um leve herbal,
né? Só que normalmente eles são muito sutis, eles são muito suaves, a percepção deles acaba sendo muito sutil, então eles são considerados nobres até por serem mais elegantes. Partindo agora para as nomenclaturas do malte. Não tem muita coisa aqui do malte, tá? Quando ele se refere a malte Munique, ele quer dizer os maltes que podem prover para a cerveja características que lembrem pão, né? Que sejam próximas a pão, que tem uma qualidade de malte rico, né? Que aparecem bastante, tem bastante destaque, e que podem ter inclusive alguma doçura, algum dulçor residual. Mas o maltado não deve ser confundido com adocicado, são coisas diferentes, ok? Quando a gente fala de um Munique um pouco mais escuro, a gente pode falar que ele pode trazer características tostadas, mas justamente de casca de pão tostada, tá? É diferente do Vienna Malt. Quando ele fala de Vienna Malt, ele fala também de um tostado, mas ele fala da casca do pão, sem ser ela tostada. A casca do pão, a hora que você pega direto do saquinho lá de pão de forma, ou mesmo o pão francês que saiu direto do forno, tá? Não é aquele que passa pelo processo de torrada, né? Quando a gente vai fazer torrada, dá mais uma torradinha na casca, ela fica com uma característica um pouco diferente. Não é aqui que entra isso. O Vienna ele está pensando na casca de pão, no tostado da casca de pão, do pão não torrado, ok? Quando ele fala de malte Pilsen, ele quer dizer o malte que tradicionalmente é utilizado como base em muitas características, né? em muitas cervejas, e normalmente é um malte que tem características suaves, leve tostado, bem leve, e algumas características até que lembram mel. É possível encontrar sim DMS, e então é comum aparecer algumas características aí de milho cozido, né, de quase maltose, aquele adocicado do milho, quando a gente utiliza o malte Pilsen. E ele traz aqui outros dois, tá? O primeiro ele fala do biscoito. O biscoito ele se refere mais às características inglesas do malte, né? Então é um malte seco, é um malte que normalmente traz grão tostado, farinha ou alguma coisa do tipo, tá? Eles normalmente são associados aos estilos mais ingleses, mas é possível a gente encontrar em outras cervejas também, principalmente aquelas que utilizam como base o malte Pale Ale, por exemplo, que é diferente do malte Pilsen. E a segunda característica aqui interessante que ele traz, que está faltando para concluir a parte aqui de malte, são os produtos Maillard. Os produtos Maillard, eles antes eram chamados, uma das características dele, antes era conhecida como meloidina, que era muito comum aí para quem ia fazer cervejas avermelhadas ou marrons claras, né, castanhas, né, que eram cervejas que utilizavam o malte meloidina. Esses compostos, né, esses maltes que utilizam esse tipo de característica, que trazem esse tipo de característica para a cerveja, eles são classificados hoje no BJCP como produtos Maillard. Então, acabando, gente, vamos lá. Falando agora dos termos relacionados à fermentação. Quando ele fala de uma fermentação limpa, ele quer dizer o seguinte, que é uma fermentação que tem poucas características, muito baixas, bem suaves características da levedura presente, da fermentação mesmo, presente na cerveja. Ou seja, sem éster, sem diacetil, sem acetaldeído, ou outros componentes similares, exceto, é claro, se for mencionado no estilo, né? Já quando ele fala de fruta pomo, né, quando a fermentação tem características de fruta pomo, ele quer dizer maçã, pera ou marmelo, ok? Ele até coloca aqui, né, que existem outras classificações botânicas para frutas de pomo, mas especificamente para cerveja são essas três aí que ele quer buscar. E quando ele fala de stone fruit, então quando ele fala de frutas de caroço, ele quer dizer cereja, ameixa, pêssego, damasco, manga e outras coisas do tipo. E já quando ele coloca lá que tem características Brett, na verdade ele está relacionando as Brettanomyces, as famosas Brettanomyces, e é interessante que ele coloca aqui que quando ela é intencionalmente colocada, quando é um estilo que pede características Brett, ele vai levar a coisas como couro, suor e funk, o famoso funk, né? Ele traz algumas classificações da Brettanomyces. Ele coloca aqui que é importante, né, a gente saber que, assim como a Saccharomyces, a Brettanomyces ela também tem variações
de fenótipos. Então a gente vai encontrar Brettanomyces bruxelensis de vários tipos diferentes, né, com várias variações, justamente específicas para cada estilo de cerveja. Assim como a gente encontra quando vai, por exemplo, comprar um fermento, né, uma levedura tradicional, a gente encontra lá, sei lá, S33, S04, S05, o T58 e assim por diante, né? Então você tem várias nomenclaturas para as leveduras e para as Brettanomyces também. Tem outros termos aqui que ele coloca, já referentes então à qualidade ou à presença de off-flavors, que é interessante a gente colocar também. Então, quando ele coloca a qualidade do adjunto, ele acaba colocando essas características tanto no aroma, quanto no sabor, quanto na sensação, que refletem o uso, então, de altas porcentagens de fermentáveis não maltados, né? Então, isso pode se apresentar como algo próximo ao milho, como um corpo muito baixo, ou até mesmo, olha só que interessante, uma cerveja com um sabor mais fraco. Isso não necessariamente implica no uso específico de algum adjunto, mas se tiver essa referência à qualidade de adjunto, é justamente por conta dessas características. O DMS ele coloca aqui, né, que ele pode ter várias características, né, por conta de ser esses legumes cozidos aí. Se for uma coisa que é para ser presente na cerveja, que é para ser apropriada, sempre deve ser leve e tem que ser mais próximo ao milho cozido. Ele não pode aparecer como vegetais cozidos, né? Como repolho, a selga, outro tipo de coisa que é mais intensa. É um milho cozido, então é algo mais suave, mais adocicado, mais próximo do malte. Se ele fala de termos rústicos, ele quer dizer que é uma cerveja mais robusta, né? Uma cerveja que tem características que lembram cervejas mais tradicionais, então acaba sendo uma cerveja mais grosseira. Já quando ele fala de características mais elegantes, ele quer dizer uma cerveja mais suave, mais saborosa, mais refinada e mais prazerosa, que sugere uma qualidade maior dos ingredientes. Já o funk, olha só o funk aqui de novo. Ele coloca assim, ó: o funk pode ser um termo positivo ou negativo, dependendo do contexto. Ele pode aparecer se ele é desejado, né? Ele pode aparecer como celeiro, como úmido, né? Umidade, ou como um terroso um pouco mais forte, um aroma de cavalo ou fazenda. Já se ele é indesejado, ele pode se apresentar como silagem, como alguma característica fecal, como fralda ou como suor de cavalo. Então são características do funk que não são desejadas. Dois termos aí para aparência para a gente só fechar aqui a parte de características interessantes aí, né, para alinhar todas as características do BJCP. Belgian Lace é o que lembra aquela renda mesmo, rendinha de cortina, sabe? Aquela rendinha de crochê, alguma coisa assim parecida, que fica grudado no copo conforme você vai bebendo. Já as pernas, quando ele fala de pernas, é parecido com a renda belga, mas é quando a espuma ela fica grudada no copo e ela escorre. Então ela forma como se fossem pernas de espuma e não a rendinha, beleza? Para fechar aqui ele traz uma classificação de cores, né? Então ele vai desde o palha até o preto opaco e ele utiliza a escala SRM como base, né? E ele fala um pouquinho da organização dos estilos, coloca algumas tags aí. Essa parte eu vou deixar para você que quiser se aprofundar um pouquinho mais. Entra lá no cervejaquesabe.com, entra na postagem desse episódio, pega esse link aqui e dá uma olhada, tá? Tem muita informação. Eu tentei resumir, vocês viram que ficou bastante comprido, né? Mas tem muita informação lá, é bem interessante a gente conhecer, porque justamente é a parte do BJCP que normaliza todo mundo, que fala, ó, todas as cervejas têm que ter características assim como essas, ok? Então vamos entrar agora finalmente nas famílias. Entrando então agora nas famílias, a gente vai começar pela família 1. A família 1, que é justamente, veja só você, a Standard American Beer, né? A famosa cerveja que a gente toma, a Brahma, Antártica, Skol, Boêmia, nossa, tá todo mundo lá, né? 99% das massificadas estão aqui. A gente vê que são estilos que normalmente são abandonados pelo cervejeiro caseiro, né? Pô, quem vai querer fazer uma American Light Lager? Mas são estilos que eles têm uma certa liberdade de fabricação que são interessantes pra gente estudar, até porque assim, se você vai trabalhar com lagers, fazer uma cerveja lager é
bem mais difícil do que uma ale por conta do controle de temperatura, por conta da maturação, né? Por entrar a questão de acetil e DMS com muita facilidade. Então, são cervejas da família 1, são cervejas mais simples, são cervejas mais fáceis, mais baratas de se fazer, que você pode fabricar como experiência para desenvolver a sua habilidade com lagers, para depois partir para uma Pilsen original, partir para uma Viena, partir até de repente para uma Bock, uma Double Bock ou até cervejas mais intensas, lagers, né? Então, quando você pensa numa família 1, numa Standard American Beer, você está pensando em receitas mais simples para poder você estudar aí fabricação de cervejas lager, ok? Então, começando pelo estilo 1A, que é o American Light Lager, ele tem aí como impressão geral, né, é uma cerveja muito carbonatada, leve, praticamente sem notas sensoriais e criada para ser consumida bem gelada. Ela é refrescante e ela tem um apelo quando você está com sede, né? Quando você um dia de calor, com bastante sede e tal, você toma ela e ela realmente agrada, né? Ela é prazerosa de você beber, ela bem gelada, bem refrescante. Diferente aí do estilo que a gente está mais acostumado, né? Do Standard American Lager. A American Light Lager, ela foi criada pela Coors, né? Em meados aí de 1940, e ela lançou essa cerveja com características mais leves. Na época ela ficou um pouquinho apagada. Ela foi modernizada depois, né? Para atender uma demanda aí dos bebedores que estavam preocupados com a questão da dieta, né, com a questão fitness, para serem mais bonitinhos, porque afinal de contas é uma cerveja que tem menos calorias, então é uma cerveja mais leve. Se você consumir, o consumo dela não gera tantas calorias quanto as outras, então apelando a esse público, apelando ao público que vinha dos refrigerantes, que vinha dessa questão de preocupações com saúde, foi criado o estilo American Light Lager, ok? Ela se tornou popular mesmo só em 73, graças a uma massificação adotada pela Miller e um marketing muito forte apelando para os fãs de esporte, com uma campanha muito interessante chamada Taste Great Less Feeling, ou seja, o sabor continua excelente, mas a sensação é de que é uma cerveja muito mais leve. A ideia era essa, né? Só que na verdade a gente vê até pela descrição dela aí, na impressão geral, né? Que é para ser uma cerveja praticamente sem notas sensoriais. Ela se tornou o estilo mais vendido nos Estados Unidos na década de 90, batendo a American Lager tradicional. Isso é interessante também. A gente pensa, né, que a Bud sempre dominou o mercado, né? Tinha lá a Miller, a Coors, né? Tantas outras, né? Só que na verdade na década de 90 quem dominou foi a Bud Light, Coors Light, Miller Light e assim por diante. Eram cervejas mais leves, mais suaves ainda. Um comentário que ele coloca aqui é que ela foi criada para atender ao maior público possível, ou seja, ela tinha a intenção de ser uma cerveja bem apagada. Então, por conta disso, notas fortes são consideradas falhas. Ah, não, eu fiz uma American Light Lager lupulada. Falha, é uma falha. Quando você pensa em uma American Light Lager, você tem que pensar numa cerveja sem características praticamente. Ela é uma água coloridinha, bastante carbonatada, com um pouquinho de espuma para você beber. Só isso, ok? Aparência: do palha ao amarelo, então cores bem claras, espuma branca persistente e é uma cerveja sem turbidez, ela é totalmente transparente, né? Exceto pela cor aí, ela seria facilmente confundida com água com gás. No aroma, o malte deve ser muito baixo ou até mesmo não apresentar nenhuma nota de malte. Se apresentar notas de grãos, de algum adocicado ou de maltose, que é o muito próximo ao doce do milho, né? Xarope de maltose, para quem já foi apresentado ao xarope de maltose, tem essa característica. Lúpulo também, ou não se apresenta, ou quando se apresenta de características muito baixas, com notas condimentadas ou florais, né? Ou seja, buscando aí os lúpulos tradicionalmente do velho mundo, né? Um leve aroma de fermentação pode se apresentar como um frutado de maçã, então entra aí as frutas pomo, né? Sem ser uma falha, assim como o DMS. Então, se tiver um pouquinho de maçã, frutado de maçã, ou um pouquinho de DMS, não é considerado falha, mas tem que ser muito leve. Lembrem, essa cerveja ela foi criada para ser uma cerveja sem notas sensoriais, ok? No sabor, deve ser um sabor neutro, com final seco e crocante, né? Fica borbulhando na boca, crispy, né? São notas suaves de grãos ou de maltose quando a gente percebe alguma nota de malte, né? E sempre com adocicado em contraste com o amargor. O amargor baixo,
As notas de lúpulo também são suaves quando se apresentam e podem apresentar florais, condimentado ou herbal, ou seja, lúpulos do velho mundo, de novo, né? Porém, são raros os casos onde eles são fortes o suficiente para serem distinguidos. Ou seja, se você percebeu a nota de algum lúpulo numa American Light Lager, parabéns, porque tradicionalmente não se deve encontrar nenhuma. Amargor de lúpulo muito baixo, é uma cerveja equilibrada em geral, ela pode ser um pouquinho mais adocicada, um pouquinho mais amarga, mas em geral tem que buscar o equilíbrio. A carbonatação alta auxilia a crocância do final seco e a fermentação é limpa, ou seja, não é para apresentar nenhuma característica de fermentação no sabor. Na sensação, corpo muito baixo, próximo ao aguado. Imagina que ele coloca isso no estilo, tá? Ele fala mesmo que é próximo ao aguado. É uma cerveja muito carbonatada, a ponto da carbonatação beliscar a língua. É que nem água com gás mesmo. As bolinhas ficam estourando e a língua parece que tá, né? Ele coloca como bites em inglês, né? Mordidas, mordiscadas, né? Eu traduzi como beliscar a língua, ok? Os ingredientes tradicionais do American Light Lager são malte lúpulo, o malte base, tá? Altas porcentagens de arroz ou milho, podem atingir até 40% desses ingredientes, desses adjuntos, e por conta de ser uma cerveja muito leve, com muito adjunto, muitas vezes as enzimas que estão presentes no próprio malte não são suficientes para converter todo o amido em açúcar. Então é comum adicionar enzimas para diminuir o corpo e os carboidratos. Afinal de contas, só as enzimas que estão presentes lá não vão ser suficientes. Então você vai ter muitos açúcares não fermentáveis e, consequentemente, muito corpo. Então eles adicionam mais enzimas justamente para reduzir o corpo e os carboidratos. Num comparativo aí que ele faz dentro do BJCP, a American Light Lager ela é mais leve, menos alcoólica e menos calórica que a American Lager tradicional. Ela também é menos lupulada e é menos amarga que uma Light Beer, que é o estilo alemão de cerveja, né? As características gerais dela: um IBU de 8 a 12, ou seja, um amargor bem baixo. SRM 2 a 3, ou seja, são aquelas cores bem claras mesmo. A densidade original de 1.028 a 1.040, ou seja, muito pouco malte utilizado, né? Você vê aí que 1.028 é praticamente a densidade final de cervejas bem encorpadas, né? Então é realmente pouquíssimo malte, muita água e pouco malte. A densidade final dela é 0.998 a 1.008, ou seja, ela pode ser menos densa que a água, realmente muito aguada, né? E a graduação alcoólica aí varia de 2.8 a 4.2% de álcool, ou seja, graduação alcoólica extremamente baixa, sem notas sensoriais, para ser consumida gelada, muito refrescante, extremamente carbonatada. Qual é a intenção dessa cerveja? Refrescar em dias de calor. Essa é a intenção dessa cerveja. E é interessante que você pode trabalhar com essa cerveja, né? Porque, imagina, para você fazer aqui 20 litros, você vai gastar o quê? 3 kg de malte no máximo, né? Com essas características todas aqui, com essa densidade original aí, densidade inicial tão baixa, graduação alcoólica tão baixa, 3,5 kg de malte já devem ser suficientes para você fazer 20 litros. Ou seja, é muito bom para você praticar, para fazer uma lager com uma certa liberdade. Vamos agora então para o estilo 1B, também conhecido como American Lager ou Standard American Lager, né? Antigamente era Standard American Lager, agora eles colocaram só como American Lager. Então, de uma maneira geral, é uma cerveja dourada, muito carbonatada, também é leve, ela é bem atenuada, sensorialmente neutra, vou lá de novo, sensorialmente neutra e de baixo amargor. Ela é servida bem gelada, é bem refrescante e com apelo também de você continuar bebendo, né, de ser muito fácil de beber. Historicamente, esse estilo, né, ele teve uma forte influência aí da Segunda Guerra e da lei seca americana, né, da lei de proibição de bebida alcoólica nos Estados Unidos, né, nas décadas de 20 e 30, né, e por conta disso, mesmo com a influência que os alemães trouxeram no século XIX para os Estados Unidos, essas cervejas foram desenvolvidas para atender esse público que não estava mais acostumado a beber cerveja, que precisava tomar cerveja em grandes volumes, né? O pessoal voltando da guerra aí, também o pessoal que estava saindo do refrigerante, né? Saindo da lei seca e que queria consumir bastante cerveja. Então, cervejas bem leves, bem atenuadas, sem características, né?
Por muitas décadas foi o estilo dominante, mundialmente falando, e influenciou o surgimento de diversas marcas pelo mundo, com perfis semelhantes àquelas que foram criadas nos Estados Unidos, né? E suportadas todas elas por grandes campanhas de marketing. Então aí entram todas aquelas que a gente conhece quando a gente chega no mercado, né? Brahma, Skol, Antártica, e temos todas da Ambev, né? Entra também a própria Boêmia, a Itaipava, Cristal, Glacial, Colônia, por aí vai. A gente entra na prateleira lá, praticamente todas são American Lager. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente não tem o costume de ter light lagers, a gente tem o costume só das tradicionais. Comentários interessantes. Aqui também, sabores fortes são considerados falhas. Os que bebedores de cervejas massificadas esperam receber nos Estados Unidos quando fazem o pedido no balcão. Então eles pedem uma cerveja ou no balcão, no restaurante, num bar, em qualquer lugar. Se é um cara que está acostumado com cervejas massificadas, quando ele pede uma cerveja, ele está esperando receber uma American Lager. Ele não está esperando receber uma American Pale Ale. E isso é interessante, porque a gente pensa que, ainda mais com a explosão de cervejarias que teve nos Estados Unidos, a gente espera que qualquer pessoa que chegue lá e peça uma cerveja vai tomar uma APA e vai gostar. Não, a gente tem que lembrar que tem muita gente que, quando chega no bar, tá querendo tomar uma Bud, tá querendo tomar uma Miller e não uma APA. É interessante isso, né? Pode ser rotulada como Pilsen fora da Europa, mas não deve ser confundida com o estilo original. Afinal de contas, ele é muito distante da Pilsen tradicional, né? A Pilsen tradicional, ela é bem mais lupulada, ela é bem mais maltada, ela tem características muito mais intensas do que a American Lager. Só que a gente já está acostumado aqui a pegar lá a latinha de Skol e tá escrito cerveja Pilsen. E é muito comum isso fora da Europa. Dentro da Europa, os caras iam tomar uma na cabeça bem bonita, então eles não fazem isso. Aparência. Do palha ao amarelo, então cores também claras, só que entra o amarelo um pouco mais intenso, né? Quase chegando no dourado, com espuma branca persistente e também sem turbidez. Uma cerveja transparente. No aroma. O aroma de malte é muito suave, quando percebido tem notas de grãos, adocicado ou maltose. O aroma de lúpulo também é baixo, com notas condimentadas ou florais, se percebidas. E ainda que apresente uma fermentação limpa, notas de maçã e de DMS não são consideradas falhas. Assim como na Light Lager, você tem aqui praticamente uma repetição na American Lager com a seguinte questão: agora é um pouquinho mais forte. Se antes você não queria nada, agora você quer baixo. Então você quer um aroma baixo de malte, um aroma baixo de lúpulo. Você não quer mais sem aroma, você quer que isso apareça um pouquinho. No sabor, o sabor é relativamente neutro, relativamente equilibrado, com final seco e crocante. As notas suaves de malte puxam para grãos ou maltose, e a doçura sempre contrasta com o amargor, que o amargor também é baixo. Sabores de lúpulos, quando presente, podem ter notas florais, condimentadas ou herbais, de novo aí os lúpulos do velho mundo. Amargor baixo a médio baixo, e é uma cerveja normalmente equilibrada. Carbonatação alta pode acentuar a crocância do final seco, assim como na Light Lager. Na sensação na boca, corpo baixo a médio baixo, então tem um pouquinho mais de corpo aqui, ela não é mais tão aguada, muito carbonatada que chega a beliscar a língua, assim como a Light Lager. Então, bastante gás aqui. Ingredientes. De novo, maltes com altas porcentagens de arroz ou milho, podendo chegar a 40%. Lúpulo ele não coloca nenhuma característica, você pode usar o lúpulo que você quiser. Mas a ideia é a mesma da Light Lager. Então você vai ter aí, acaba sendo um pouquinho mais de malte, né? Porque eu já vou chegar nas características gerais dela. Então acaba sendo uma cerveja com um pouquinho mais de malte. Mas, de novo, se quiser colocar arroz, milho, sorgo, cevada não maltada, enfim, tudo que você quiser colocar lá, você pode. Qualquer coisa que traga mais amido, você pode colocar. Nesse caso aqui, como você já tem mais malte, para poder ter uma graduação alcoólica maior, você não precisa acrescentar enzimas. Você quer que o resultado seja justamente uma cerveja leve, porém com um sabor aparente, com um corpo aparente e tudo mais. Num comparativo, ela é mais forte e saborosa e com mais corpo do que uma Light American Lager. Mas ela é menos amarga, menos saborosa que uma International Lager. International Lager tradicional, Heineken, só para você ter na cabeça. E ela é significativamente com menos sabor, menos lúpulo e menos amargor que uma Pilsen europeia. Então, assim, a gente chama de Pilsen, mas não é Pilsen, é American Lager. Características gerais dela é IBU de 8 a 18, então ela pode ser um pouquinho mais amarga agora do que a Light Lager. SRM de 2 a 4,
né? Então aumentou um pontinho de cor lá, quase nada, né? Então chega quase no dourado. Densidade original 1.040 a 1.050, então você percebe já que é uma cerveja mais intensa. E densidade final 1.004 a 1.010, ou seja, ela vai ter uma graduação alcoólica maior, justamente graduação alcoólica de 4.2 a 5.3%. Então, veja, né? Se na Light Lager você conseguia produzir com 3,5 kg, aqui você já vai precisar de uns 4,5, 5 kg de malte para poder fabricar a sua cerveja. Mas também é uma cerveja muito barata, muito fácil de fazer, aceita qualquer lúpulo, aceita qualquer adjunto. Então você pode usar ela como experiência para desenvolver suas lagers. Beleza? Aí, vamos entrar aqui numa parte legal. Lembra que eu falei que o BJCP mudou toda a classificação dele de 2008 para 2015 e tudo mais? Papapá? Bom, aqui está uma cerveja que cria muita discussão. O estilo 1C Cream Ale, mas não são as American Lager? E a gente está falando de Cream Ale. Pois é, toda essa discussão surgiu, né, quando eles lançaram o guia de estilos. E é interessante porque a Cream Ale aceita a levedura Lager, mas ele não coloca isso no nome, então dá uma certa confusão. Mas vamos lá para ele, né? Estilo 1C. De maneira geral, é uma cerveja clara, bem atenuada, só que saborosa. Ela é fácil de beber, refrescante, com mais características do que uma American Lager típica. Por quê? Basicamente porque ela pode utilizar levedura ale também. E quando você fala de levedura ale, você começa a colocar éster na parada, e aí ela fica mais frutada, então ela fica mais saborosa. A história dessa cerveja é um estilo que sobreviveu à proibição e que é um estilo que existe desde o século XIX. Ela é uma versão ale da American Lager, né? Justamente aí entra a levedura ale. Ela é produzida por cervejarias para competir com versões lagers de cervejas do Canadá e de estados que ficam, né, tanto no centro-leste, como no nordeste, como no centro-norte dos Estados Unidos. Originalmente elas eram chamadas de Sparkling Ales ou Ales de ocasião. E elas podem utilizar tanto cepas lager, algumas cervejarias ainda utilizam cepas lager, mas historicamente não eram cepas misturadas com cepas ale, ou seja, não era exatamente uma cerveja híbrida. Então você tinha lugares que usavam cepas ale, tinha lugares que utilizavam cepas lager. E tradicionalmente não é armazenada a frio. Isso também é interessante, ou seja, a maturação dela é uma maturação já feita com temperaturas mais altas. Também vai gerar estresse na levedura, também vai gerar mais éster, mais fenol, vai deixar a cerveja mais complexa. E por conta disso, né, ela tradicionalmente não é armazenada a frio, mas algumas cervejarias modernas utilizam o armazenamento a frio por algumas vezes. Aí vai de cada cervejaria, qual é o estilo que o cara quer trazer para a cerveja, então acaba tendo essa liberdade. Alguns comentários gerais, né? Versões anteriores à lei seca eram um pouco mais fortes do que as atuais, eram mais lupuladas e mais amargas. E, inclusive, algumas delas utilizavam dry hopping, é bem interessante. Essas versões hoje são classificadas dentro dos estilos históricos, ou seja, se você está pensando numa receita dessa que vai ser mais forte, uma cream ale mais forte, mais lupulada, você está pensando já no estilo histórico, não entra aqui na categoria de 1C, beleza? Os estilos comerciais costumam ter uma densidade original entre 1.050 e 1.053 e o IBU abaixo de 20, com raras exceções. Esse é o comentário geral, então você percebe aí que continua sendo uma cerveja leve, uma cerveja fácil de beber, só que agora vão entrar algumas outras características. Aparência, do palha ao dourado, ou seja, aceita bem mais cor, você pode utilizar um malte mais escuro aqui para dar uma certa complexidade, com espuma relativamente persistente, mas uma espuma que fica com um perfil baixo. Sabe aquela espuma que fica só um dedinho? Não é espuma de Weiss, que é aquela grandona, né? A espuma fica só um dedinho lá, mas a espuma fica. Carbonatação média alta, brilhante e clara. É uma cerveja muito bonita de se ver no copo. No aroma, notas de malte devem ser baixas, a média baixas, ou seja, tem que aparecer, com características adocicadas e de maltose. Presta atenção, não entra grão. A gente vê aqui características adocicadas de maltose, mas não entra grão, né? Isso é muito interessante. Baixos níveis de DMS são permitidos, mas não são necessários. Então, se aparecer um pouquinho, tudo bem. Você pode usar lá como malte base o Pilsen, se aparecer um pouquinho de DMS, sem problemas. Notas de lúpulo vão de nenhuma a média baixa, ou seja, pode não aparecer, né? Mas se aparecer não tem problema. E pode ser de qualquer variedade. Só que são mais comuns os lúpulos que trazem notas florais, condimentadas ou herbais, ou seja, velho mundo, muito bem.
No aroma, o aroma deve ser equilibrado sem destaque de malte ou lúpulo, e os ésteres frutados são opcionais, que afinal de contas, se você está utilizando uma levedura ale, pode aparecer algum frutado, e se aparecer, não está errado. No sabor, amargor, ele já começa pelo amargor. Amargor baixo a médio baixo, mas vai ter um amargor já aí aparente. O dulçor e o malte variam de baixo a médio, né, moderado, de acordo com a densidade e com a atenuação. Normalmente é uma cerveja bem atenuada. Tá? É uma cerveja equilibrada no sabor também, nem malte nem lúpulo dominam o palato. E isso é importante. Tá? Quando a gente fala normalmente em cervejas americanas, principalmente das craft, já, né, as pós-revolução cervejeira, a gente costuma pensar em cervejas que fogem ao equilíbrio, né, diferente das cervejas europeias. As cervejas americanas elas fogem desse equilíbrio, elas extremam para alguma ponta. A Cream Ale não, a Cream Ale ela tem que ser equilibrada, tanto no aroma quanto no sabor. Baixo a médio sabor de milho, né, ou maltose, é comumente encontrado assim como um DMS suave, ainda que opcional. Ou seja, pode aparecer, mas sempre busca não ter DMS, porque DMS normalmente dá problema. Então, se aparecer tudo bem, mas busca não ter. O final pode variar de levemente seco a levemente adocicado, né? Entra aí a questão um pouquinho mais de sabor, então deixa esse doce. Ésteres frutados são opcionais e quando aparecem devem ser baixos, beleza? Sabores de lúpulo vão de baixo a médio baixo, de qualquer variedade, sendo mais comuns os florais, condimentados e herbais. Sensação na boca. Em geral, uma cerveja leve e crocante, mas o corpo pode chegar a médio, pode ser um pouquinho mais intensa, né? Ela é suave na boca graças à atenuação, e essa atenuação é uma atenuação de média a alta, ou seja, são leveduras que trabalham bastante, né? Quanto maior a atenuação, maior o apelo a se beber, né? Então acaba sendo mais fácil de você beber a Cream Ale. E a carbonatação alta. Ingredientes. Olha só que interessante, a gente estava falando aí de ingredientes que não variavam nada, na verdade, né? Das American Light Lagers nas American Lagers, entrava aí só o milho e o arroz. Aqui, ingredientes são de origem americana, ou seja, você vai ter os maltes aí puxados mais para as torras americanas. Pode ter até 20% de milho e até 20% de glucose ou outros açúcares. E esses açúcares são adicionados diretamente na fervura. Ou seja, entra aí a questão de adjuntos fermentáveis que não são nem grãos. Você pode colocar açúcar direto na fervura, se você quiser, para essa cerveja. Qualquer variedade de lúpulo pode ser utilizada, ele deixa aqui isso bem claro, né? Já deixou no aroma, no sabor, mas aqui ele coloca de novo. Num comparativo, é semelhante a uma American Lager, mas com mais características. Essas características vêm da onde? Normalmente da levedura Ale. Bom, características gerais. IBU de 8 a 20, então pode ser uma cerveja aí mais amarguinha. SRM de 2,5 a 5, por isso aí entra a questão do dourado, né? Já chega a ser uma cerveja um pouco mais escura. Densidade original 1.042 a 1.055. Você pega aí os exemplos comerciais de 50 a 53 e aqui a gente está falando de 42 a 55, né? Então é uma certa liberdade que o cervejeiro caseiro tem. Se você quiser mirar num exemplo comercial, você acaba tendo uma graduação alcoólica um pouco mais alta. A densidade final 1.006 a 1.012, né? Então você tem aí um corpo bastante baixo mesmo, né? Não é uma cerveja muito encorpada. Graduação alcoólica de 4.2 a 5.6%. Então a gente percebe que é uma cerveja um pouco mais complexa, né? Só que por conta de entrar essa questão da levedura Ale, acaba facilitando para fazer. Então é muito comum você pegar o cervejeiro caseiro que faz Cream Ale, mas não faz American Lager. A receita é muito parecida. Ele poderia simplesmente colocar uma levedura Lager lá, converter ela numa American Lager para estudar a fermentação Lager do jeito que ele acha melhor. Mas ele faz a Cream Ale, que é mais segura. Ele trabalha com levedura Ale, que ele já está acostumado. É uma coisa mais prática de se fazer. Finalmente, aí, fechando a família 1, temos a American Wheat Beer, né? Wheat, trigo, tá? American Wheat Beer, estilo 1D. De maneira geral, são cervejas refrescantes de trigo que podem apresentar mais lupulagem e menos notas de fermento que as versões alemãs. Vocês vão ver que essa questão da Alemanha aqui é muito aparente no estilo. É uma fermentação limpa que permite notas de trigo semelhantes a pão, a massa crua de pão ou a grãos, tá? Que no caso do trigo lembra muito gramíneo, mas são complementadas por sabores e amargor do lúpulo. Na história dela, ela é uma versão adaptada da Weiss, né, como a gente já imaginava.
só que com mais lúpulo e levedura mais neutra, e ela foi popularizada pela Widmer em meados da década de 80. Nos comentários dela, existem muitas variações, indo de cervejas fáceis de beber, suaves e levemente adocicadas, a versões fortemente lupuladas, balanceadas com fortes notas de trigo. Versões com centeio devem ser classificadas como Alternative Fermentables, ou seja, se você vai utilizar centeio, não classifica ela como American Wheat Beer, ela já entra como uma fermentação alternativa, é outra categoria. Na aparência, então, ela vai ser do amarelo ao dourado, muito próximo aí da Weiss. A turbidez pode variar de nenhuma até turva, né, o que aproxima muito das versões alemãs, e a espuma é branca, alta e persistente. Então você vai olhar e falar assim, é uma Weiss? Não é uma Weiss, olha aqui no aroma. Notas de trigo aparecem de baixas a moderadas, com pão, massa ou grão, de novo. Também são aceitas notas adocicadas de malte, de leves a moderadas. Ésteres podem ir de nenhum a moderado, mas devem refletir um perfil neutro de fermentação. Banana é inapropriado. Olha só que interessante, não é para ter banana. Aroma de lúpulo pode variar de baixo a moderado, com notas de cítrico, condimentado, floral ou frutado, sem cravo. Não é para ter fenol. Então você não vai usar a mesma levedura que você utiliza para fazer a sua Weiss, senão vai dar muito problema. No sabor, as mesmas notas do trigo, né? Então pão, massa ou grão, de baixas a média altas, e podem persistir até o final do gole. Então são notas que ficam na língua por um bom tempo. Devem conter um dulçor de malte, devem conter um dulçor de malte moderado ou um final quase seco. Então, se tiver dulçor de malte, ele tem que estar bem presente. E se for um final, se não tiver, o final tem que ser quase seco. Amargor de baixo a moderado, eventualmente durando até o final, assim como o malte, né? É uma cerveja equilibrada, mas existem versões que são levemente puxadas para o amargor. Isso é permitido dentro do estilo. Notas de lúpulo variam de baixas a moderada, sendo normais mais acítricas, condimentadas, florais ou frutadas, assim como já aparecia no aroma, né? Então, o que você sente no aroma, você vai sentir no sabor também. Ésteres podem variar de nenhum a moderados, sem banana, e sem cravo também, então nada de fenóis. Pode ter um final levemente crocante. Sensação na boca. O corpo varia de médio-baixo a médio, ou seja, a Weiss está esperando um corpo mais alto, aqui é um corpo um pouco mais baixo. Carbonatação média-alta a alta, uma leve cremosidade opcional, já que cerveja de trigo algumas vezes tem essa impressão de fofo, né, de fofura, de fluffy, né, parece que você está mastigando uma nuvem. Os ingredientes, tradicionalmente, levedura lager ou ale americana, você pode trabalhar com as duas leveduras, mas a versão americana. Malte de trigo, de 30% a 50%. Quando a gente fala de uma Weiss, a gente fala mais de 50%, né, de 50% ou mais, né, de malte de trigo. Aqui não, é de 30% a 50%. Lúpulos americanos, alemães ou do Novo Mundo. Então você pode colocar de repente aí algum lúpulo neozelandês na sua wheat beer. No comparativo, é uma cerveja mais lupulada, com menos notas de fermentação que a versão alemã. Nunca deve conter banana ou cravo. Geralmente são próximas às blonde ales, mas com notas de trigo sobressaindo as de malte. E aí é interessante, né? Porque a blonde ale, ela vai chegar muito mais pra frente, ela não vai aparecer por um bom tempo aqui no programa, né? As blonde ale vão ficar lá, eu não lembro de cabeça a família, mas é uma família bem mais pra frente, porque a gente vai falar mais das lager no começo. Mas aqui na American Wheat Beer, a gente encontra uma versão muito próxima à blonde ale, só que aqui o trigo vai sobressair ao malte. Características gerais. IBU de 15 a 30, então você pode ter uma cerveja mais amarguinha. SRM de 3 a 6. Densidade original 1.040 a 1.055. Densidade final 1.008 a 1.013, o que nos dá aí uma graduação alcoólica de 4 a 5,5%. E é interessante que aqui, né, mesmo você tendo essa densidade final tão baixa, ele permite um corpo mais alto. Então você pode trabalhar aí próximo do 1.013, 1.010 para tentar dar um pouquinho mais de corpo para sua cerveja. Como sugestão de receita para esse episódio, eu vou deixar aqui uma receita muito interessante que chama Boston More Than a Feeling. É lá do Brewers French, tá? Ela é um pouquinho mais alcoólica do que o estilo pede, mas o IBU tá dentro, o SRM ela é mais escura também. Então, para deixar ela mais dentro do estilo, eu sugiro que você troque o malte Pale Ale pelo malte Pilsen. E isso vai deixar a sua cerveja um pouco mais clara. Então, pode ser que
ajude você, ok? Nos lúpulos aqui ele coloca muito lúpulo, então você pode colocar bem menos. Mas ele colocou uns lúpulos bem interessantes, todos em pellet, tá? Ele usa o Hallertauer e usa o Tettnager. Tettnager não lembro de ter visto em lojas não. De repente você pode utilizar lúpulos mais interessantes aí. Ele até tem uma rampa de temperatura aqui, mas acho que você pode fazer por imersão também, não vejo problemas. Ele utiliza alguns outros ingredientes, mas também não acho que seja necessário. De levedura ele utiliza o German Lager Yeast. Para quem utiliza as letras é o W3470. Uma temperatura de 9 graus, então está dentro aí do estilo. É uma cerveja tecnicamente bem fácil de se fazer, né? Não tem muito segredo. Você pode ajustar aí tanto a cor quanto a questão do amargor, alterando um pouquinho da receita. Mas é uma receita aí de 20 litros, bastante simples, bem interessante. Fica aí a descrição, o link lá na postagem, beleza? Então vamos agora para a avaliação da cerveja caseira. Como eu tinha avisado no episódio passado, a gente ia ter uma dobradinha aí da Chico Breja, lembra? Pois é, Chico Breja aparecendo aqui de novo. Chico Breja APA. Ele tinha falado mesmo que ele ia mandar 2 garrafas, né? Ele mandou a Witbier e a APA dele. Na APA, ele falou que colocou maracujá. Sim, eu deveria trazer aqui para vocês uma lager para avaliar, mas é muito difícil o cervejeiro caseiro fazer lager, em especial da família 1. Talvez uma Cream Ale, mas eu não peguei nenhuma Cream Ale para poder avaliar, né? Dei azar ou sorte, não sei. Por enquanto eu não tive nenhuma para poder avaliar. Então nós vamos aqui com a Chico Breja, uma American Pale Ale, beleza? De maneira geral, ela foi uma cerveja que teve uma classificação até bastante baixa, mas eu coloquei aqui um asterisco bem grande, dizendo o seguinte: encaixaria melhor em outros estilos, de repente uma American Amber Ale ou até mesmo uma English Pale Ale. Deixa eu ver aqui só uma questão da English Pale Ale, se poderia ser. Não tem lúpulo resinoso, não daria para ser uma English Pale Ale. De repente uma American Amber Ale mesmo ficaria mais interessante. Então vamos lá. No aroma, o malte estava moderado, o lúpulo também moderado, um pouquinho de éster, um pouquinho de fenol, né? Eu senti um pouquinho de álcool, que não deveria. O dulçor estava moderado também, nenhuma acidez. Do malte, notas de caramelo, de pão e de tostado. Do lúpulo, terroso. Por isso que eu coloquei o English Pale Ale aqui, ó. Do lúpulo eu senti terroso e madeira. E de ésteres, frutas secas, né? Coloquei aqui bastante questão de madeira. E lembrando agora do curso de sommelier, eu entendi depois que o que muitas vezes eu sentia como madeira, na verdade era herbal. Então eu vou substituir essas características de madeira aqui do aroma por herbais, beleza? Na aparência, a limpidez dela estava bastante alta, né? Ela não tinha nenhuma turbidez. O tamanho do colarinho foi moderado e a retenção média alta, né? Com uma textura cremosa do colarinho. A cerveja tinha uma cor mais cobre, mais próxima do cobre, por isso que eu coloquei como uma Amber Ale. Ela estava muito escura para ser uma Pale Ale. E o colarinho tinha uma coloração marfim, não era um colarinho totalmente branco. No aroma, de 12 pontos possíveis eu coloquei nota 8, né, porque já que era para ser uma APA, não era para ter terroso, era para ter cítrico, né, então de repente até por isso poderia entrar na English Pale Ale. Mas era um aroma bastante agradável. Já na aparência, de 3 pontos possíveis eu coloquei 2 por conta dessa cor. Se fosse uma American Amber Ale, né, ou mesmo uma English Amber Ale, né, uma Brown eu acho que não, mas alguma cerveja que fosse um pouco mais avermelhada, algum estilo que aceitasse uma coloração mais escura, conseguiria facilmente os 3 pontos. Como ela foi avaliada como uma American Pale Ale, nota 2. No sabor, uma cerveja bastante interessante, tá? Ela tinha características de malte médio-baixos, de lúpulo médio-alto, um éster um pouquinho aparente e o fenol destacando. E aí que está interessante porque o fenol não era para destacar. O dulçor é baixo, o amargor médio, né? Então entraria aí bem com a American Pale Ale. Um pouquinho de álcool que não deveria aparecer, nenhuma acidez e um pouquinho de aspereza.
Essa aspereza, de repente foi por conta do tempo da cerveja, eu não sei se a garrafa era muito nova, mas de qualquer maneira não chegou a atrapalhar não, tá? No malte, notas de caramelo e de tostado. No lúpulo, o cítrico, o terroso, o condimentado e o herbal. Eu marquei com madeira, mas corrigindo agora para herbal. E é interessante, né? Porque como assim pode ter terroso e cítrico junto? Então, de repente, foram os lúpulos que o Felipe utilizou. De ésteres, de novo as frutas secas. Aqui, de novo, coloquei a madeira, mas na verdade é um herbal. E era uma cerveja, apesar desse sabor aí contrastante, era uma cerveja bastante equilibrada, né? Ainda que o lúpulo sobressaísse um pouquinho, era rapidamente balanceada pelo malte, não ficou nenhuma característica se sobressaindo. Eu deixei como comentário aqui um lúpulo bastante resinoso, então por conta dessas características, do álcool ter aparecido, dessa aspereza, do lúpulo resinoso e de ter notas terrosas, de 20 pontos possíveis, nota 12. A sensação na boca estava com o corpo médio, moderado, estava bem legal o corpo, carbonatação moderada também. O calor estava médio-baixo, devia ser um pouquinho mais baixo. A cremosidade média-baixa estava ok. E a adstringência baixa. O final estava médio, não estava nem pro doce nem pro seco. Então, o final médio. Por conta disso, de 5 pontos possíveis, nota 4. Nas impressões gerais, a precisão do estilo estava média-baixa, por conta dessas observações aí que eu falei para vocês. O mérito técnico médio-alto, porque ainda assim era uma cerveja muito boa. Eu acredito que se ela tivesse sido encaixada em outro estilo, teria tido uma pontuação bem mais alta. E de intangíveis aí, então, eu deixei moderado para equilibrar essa questão. No drinkability, eu pagaria por essa cerveja. Ou seja, sim, uma cerveja muito boa, só a classificação dela que estava fora do estilo. Então, de 10 pontos possíveis, nota 6. Isso fez um total de 50 pontos possíveis, nota 32, o que ainda classifica ela como muito boa, né, dentro dos parâmetros do estilo com falhas mínimas. E aí que está interessante, porque ela é uma cerveja tão boa que ela se classificou ainda como muito boa, apesar dos erros. Eu acredito realmente que se o Felipe tivesse classificado ela como um outro estilo, ela teria conseguido facilmente chegar aí na casa dos 40 pontos, né, o que é bastante interessante. Vamos então para os recadinhos. Recadinhos então do primeiro episódio aí da série de estilos, entrando agora na parte de estilos de cerveja. Como não poderia deixar de ser, nós temos lá o nosso Padrim, por favor nos patrocine, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, você pode colaborar a partir de R$1, então acesse lá padrim.com.br/cervejaquesaque. Se você tiver interesse também em algum kit harmonizado ou um kit para presentear algum amigo, algum parente, alguma pessoa querida, você pode entrar em contato comigo. Eu monto esse kit ele não é simplesmente só cerveja e comida, tem algumas observações também, é um kit bem legal, tem agradado bastante. Então se você tiver interesse em montar algum kit para presentear alguém ou para presentear a si mesmo, entre em contato que a gente monta um kit bem legal. E a terceira informação importante também é que os cursos do Cerveja que Saque estão voltando. Então, a partir de outubro, a gente deve ter o primeiro curso de fabricação de cerveja caseira do Cerveja que Saque. O curso de introdução ele já foi reformulado e está com características bem interessantes. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do mundo da cerveja antes de começar a fabricar, ou mesmo só para conhecer um pouquinho mais desse mundo cervejeiro fantástico, você pode fazer o curso de introdução ao mundo cervejeiro. E em breve, eu acredito que até o fim do ano, eu consiga lançar aí o curso de harmonização com cervejas, que é bem interessante também, beleza? Nossas redes sociais você já conhece, todas elas são a própria rede social /cervejaquesaque. Então nós temos Facebook, nós temos Twitter, temos Instagram, e são todas elas, facebook.com/cervejaquesaque, twitter.com/cervejaquesaque, instagram.com/cervejaquesaque, padrim.com.br/cervejaquesaque. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.